Obra maravilhosa, jovem curado de burnout, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol parecia mais pesado, como se carregasse consigo o cansaço de toda a semana. O irmão Lucas, um jovem de 27 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, sentou-se no banco da sala de sua casa, as mãos trêmulas, o coração acelerado. Não era a primeira vez que aquilo acontecia. Há meses ele vinha sentindo um peso no peito que não conseguia explicar, uma exaustão que nem o sono mais profundo conseguia aliviar. As noites eram piores. O corpo doía como se tivesse carregado pedras o dia inteiro, e a mente não parava, girando em pensamentos que se misturavam como fios embaralhados. Lucas sempre foi um jovem dedicado. Desde criança frequentava as reuniões com a família, ouvia com atenção as palavras dos irmãos mais velhos e buscava viver de acordo com a vontade de Deus. Trabalhava como professor em uma escola pública, uma profissão que amava, mas que nos últimos tempos tinha se tornado um fardo. As aulas, os alunos, as demandas da direção, as planilhas, as reuniões, tudo parecia se acumular como uma montanha sobre seus ombros. Ele chegava em casa esgotado, sem forças nem para ler a Bíblia ou participar das orações em família como antes. Aos poucos, até o desejo de ir às reuniões na congregação foi se apagando, substituído por uma sensação de vazio e culpa. Sua esposa, a irmã Ana, percebeu as mudanças. Ele, que antes era tão alegre, agora respondia com monossílabos, evitava olhá-la nos olhos, e às vezes, até se irritava com coisas pequenas. Uma noite depois de mais um jantar em silêncio, ela segurou sua mão e perguntou com a voz embargada: Lucas, o que está acontecendo com você? Você não é assim. Ele tentou sorrir, mas os olhos se encheram de lágrimas antes que pudesse responder. Não sei, Ana. Só sei que não aguento mais. É como se tudo fosse demais, como se eu estivesse afundando e não conseguisse respirar. Ela o abraçou, sentindo o corpo do marido tremer. Naquele momento, Ana soube que não era apenas cansaço. Era algo mais profundo, algo que ela não conseguia nomear, mas que assustava. No domingo seguinte, apesar da exaustão, Lucas foi à reunião. Sentou-se no fundo do salão, tentando se concentrar nas palavras do irmão que presidia, mas sua mente divagava. As canções que antes o enchia de paz, soavam distantes, como se estivessem atrás de um vidro espesso. Quando o irmão fez o convite para que aqueles que tinham necessidade se levantassem para a oração, Lucas hesitou. Uma parte dele queria correr para frente, jogar-se aos pés dos irmãos e pedir socorro. Mas outra parte, envergonhada, o mantinha preso ao banco. O que eles vão pensar? Que sou fraco. Que não tenho fé. Esses pensamentos o paralisavam. Foi então que o irmão José, um ancião da congregação, que conhecia Lucas desde criança, aproximou-se e sentou-se ao seu lado. Filho, tudo bem? Perguntou com aquele tom calmo que só os servos de Deus mais experientes têm. Lucas não conseguiu segurar as lágrimas dessa vez. Baixou a cabeça e entre soluços confessou. Não está bem, irmão José. Não está bem há muito tempo. Sinto que estou perdendo a fé, que não consigo mais orar, que Deus não me ouve. É como se eu estivesse morrendo por dentro. O irmão José não se assustou, não o julgou, só colocou a mão em seu ombro e disse: Vamos orar, filho, vamos buscar a Deus juntos. E ali mesmo, no fundo do salão, enquanto os outros irmãos cantavam, aqueles dois se ajoelharam. O irmão José começou a orar em voz baixa, mas firme. Senhor, olha para este teu servo. Tu conheces o seu coração, sabes das suas dores. Ele está fraco, mas tu és forte. Ele está cansado, mas tu és o seu descanso. Dá-lhe forças, Senhor. Renova a sua fé. Mostra-lhe que tu não o abandonaste. Lucas chorava sem parar. Era a primeira vez em meses que sentia que alguém entendia sua dor. E pela primeira vez sentiu um pequeno alívio no peito, como se uma porta tivesse se aberto apenas uma fresta, deixando entrar um fio de luz. Nos dias que seguiram, a luta continuou. Lucas tentou se apegou às palavras do irmão José, mas as manhãs ainda eram difíceis. Acordava com o corpo pesado, como se tivesse lutado a noite toda. As aulas eram um martírio, as vozes dos alunos ecoavam em sua cabeça como ruídos insuportáveis, e as pequenas decisões, como corrigir uma prova ou responder a um e-mail, pareciam montanhas intransponíveis. Em casa, Ana o via sentar-se no sofá, olhando para o vazio, sem forças nem para ligar a televisão. Uma noite, depois de mais um dia exaustivo, Lucas quebrou. Sentou-se no chão do quarto, encostado na parede, e começou a chorar como uma criança. Deus, onde você está? Gritou, não se importando se alguém ouvia. Por que me abandonaste? Eu tentei servir a ti, tentei fazer tudo certo. Por que agora não consigo nem levantar da cama?
Ana, assustada, ajoelhou-se ao seu lado e começou a orar em voz alta, com lágrimas nos olhos. Pai Celestial, tem misericórdia do teu servo. Ele está quebrantado, mas tu és o Deus que levanta os abatidos. Não o deixes afundar, Senhor. Dá-lhe um sinal, mostra que tu o ouves. Lucas continuou chorando, mas, de repente, uma lembrança veio à sua mente. Era uma passagem que havia lido anos antes, quando ainda era adolescente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A voz parecia ecoar dentro dele, suave, mas clara. Não era uma voz audível, mas uma certeza que nascia em seu coração. E pela primeira vez em meses ele sentiu um desejo sincero de orar. Senhor, sussurrou com a voz quebrada, eu não tenho forças. Não consigo mais. Mas se tu disseste que aliviarias os cansados, então eu vou a ti. Mesmo que não sinta nada, mesmo que não veja nada, eu creio em ti. Naquela noite, Lucas dormiu como não dormia há semanas. Não foi um sono profundo, sem sonhos, mas um descanso que parecia vir de dentro, como se sua alma finalmente tivesse encontrado paz. No dia seguinte, domingo, ele foi à reunião com um coração diferente. Não estava curado, não estava totalmente restaurado, mas havia uma pequena chama acesa dentro dele. Durante o culto, quando os irmãos cantavam Grande é o Senhor e digno de ser louvado, Lucas sentiu as lágrimas escorrerem novamente, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Ele não tinha respostas, não sabia quando a batalha terminaria, mas sabia que não estava sozinho. As semanas seguintes foram de luta, mas também de pequenas vitórias. Lucas começou a anotar em um caderno as coisas pelas quais era grato. A paciência de Ana, a oração do irmão José, os pequenos momentos de paz que sentia durante o dia. Começou a ler a Bíblia novamente, mesmo que fossem apenas alguns versículos por dia. E aos poucos, a escuridão que o envolvia foi clareando. Um sábado à tarde, enquanto tomava um café com Ana na varanda, ele compartilhou algo que havia sentido na oração naquela manhã. Ana, eu acho que Deus me mostrou que isso tudo não foi por acaso. Ele permitiu que eu chegasse ao meu limite para que eu entendesse que não posso viver pela minha própria força. Preciso dele, todos os dias. Ana sorriu, aliviada. Eu sempre soube que Deus te traria de volta, meu amor. Ele nunca desiste dos seus. O processo de restauração não foi rápido. Houve recaídas, dias em que o desânimo voltava com força, mas agora Lucas tinha algo que não tinha antes, a certeza de que Deus estava com ele, mesmo quando não sentia sua presença. Ele começou a participar mais ativamente das reuniões, a buscar a companhia dos irmãos, a compartilhar sua luta sem vergonha. E pouco a pouco a alegria foi voltando. Um ano depois daquele sábado em que se ajoelhou com o irmão José, Lucas estava de pé diante da congregação, compartilhando seu testemunho. Sua voz não tremia mais de desespero, mas de emoção. Irmãos, eu passei por um vale escuro, um lugar onde pensei que nunca mais veria a luz. Mas Deus não me abandonou. Ele me sustentou mesmo quando eu não o sentia. Aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas ou de dores, mas a certeza de que mesmo no meio delas, Deus está conosco. Ele olhou para Ana, que sorria entre as lágrimas, e continuou. Se alguém aqui está passando por uma luta parecida, se sente esgotado, sem forças, eu digo, não desista. Busque a Deus, mesmo que seja com as últimas forças que tiver. Ele ouve, ele vê, e ele vai te levantar. Quando Lucas terminou de falar, o salão ficou em silêncio por alguns segundos. Depois os irmãos começaram a se levantar, uns após os outros, para orar por ele, para agradecer a Deus pela sua restauração. O irmão José, com os olhos brilhando, abraçou-o fortemente e disse: Filho, você é uma prova viva de que Deus não desampara os seus. Ele te tirou das cinzas e te vestiu de salvação. Hoje, Lucas continua sua jornada. Ainda há dias difíceis, como em qualquer vida, mas agora ele sabe onde buscar forças. Ele aprendeu que o burnout não foi apenas um problema físico ou emocional, mas uma batalha espiritual, uma oportunidade para entender que a verdadeira força não vem de nós mesmos, mas de Deus. Todas as noites, antes de dormir, ele e Ana se ajoelham juntos e agradecem. Agradecem pelas lágrimas derramadas, pelas noites de insônia, pelas orações respondidas, pela mão de Deus que nunca o soltou. Porque no final, não foi apenas a cura de uma enfermidade, mas a restauração de uma alma. E isso, irmãos, é uma obra maravilhosa. Uma obra que só Deus poderia fazer. Que este testemunho sirva de encorajamento a todos aqueles que estão passando por vales escuros. Não importa quão profunda seja a noite, amanhã virá. E quando vier, você verá que Deus esteve com você o tempo todo, guiando seus passos, mesmo quando você não o via. A Ele seja toda a glória, agora e para sempre. Amém. Lucas voltou para casa naquela noite com o coração cheio de paz.
Ao entrar, Ana já o esperava com um sorriso tranquilo, como se soubesse que algo bom havia acontecido na reunião. Ela tinha preparado um chá quente, daquele que ele gostava, e deixou a Bíblia aberta na mesa no Salmo 34. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Era como se Deus mesmo tivesse escolhido aquelas palavras para confirmar tudo o que Lucas havia vivido. Enquanto tomavam o chá, Ana contou que durante o dia, enquanto ele estava no trabalho, ela havia recebido uma ligação de uma irmã da congregação, a irmã Maria. Ela disse que na oração da manhã, o Espírito Santo lhe trouxe Lucas à memória com tanta força que ela não conseguiu parar de interceder por ele. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que era urgente, disse a irmã Maria. Ana sorriu e disse a Lucas, vê meu amor? Deus estava movendo corações por você antes mesmo de você chegar na reunião. Lucas baixou a cabeça, emocionado. Não eram coincidências. Era Deus agindo, tecendo uma rede de amor ao seu redor, mesmo quando ele se sentia sozinho. Ele lembrou-se das vezes em que, no auge do esgotamento, chegava a pensar que ninguém entendia sua dor. Mas agora via claro. Deus não apenas entendia, como havia colocado pessoas para orar por ele nos momentos exatos em que mais precisava. Naquela semana, Lucas decidiu compartilhar seu testemunho com os jovens da congregação. Muitos deles, como ele antes, viviam correndo atrás de metas, estudos, trabalhos, e acabavam negligenciando a vida espiritual. Ele falou com simplicidade, sem rodeios. Irmãos, eu pensei que poderia dar conta de tudo sozinho. Achava que orar era perda de tempo, que ler a Bíblia poderia esperar. Mas Deus permitiu que eu chegasse ao meu limite para me mostrar que sem Ele não somos nada. Não é fraqueza buscar a Deus. É sabedoria. Um dos jovens, o irmão Tiago, aproximou-se depois e confessou, eu também tenho sentido um cansaço que não passa, irmão Lucas. Às vezes acordo exausto, como se tivesse carregado pesos a noite toda. Lucas olhou nos olhos dele e disse, isso não é normal, irmão. Nosso corpo e nossa alma foram feitos para descansar em Deus. Vamos orar juntos? E ali mesmo, no canto do salão, os dois se ajoelharam. Lucas orou com fé, pedindo que Deus tocasse o coração daquele jovem, assim como tinha tocado o seu. Os dias foram passando, e Lucas notou que sua rotina estava diferente. Antes, ele acordava já pensando nas tarefas, no relógio, nas obrigações. Agora, o primeiro pensamento era de gratidão. Senhor, obrigado por mais um dia. Ensina-me a viver para ti. Era uma oração simples, mas que mudava tudo. Ele percebeu que quando começava o dia assim, até o trabalho fluía melhor. Os colegas notaram a mudança. Um deles, que antes o via sempre irritado, comentou, Lucas, você está mais leve. O que está acontecendo? Ele sorriu e respondeu, Deus está trabalhando em mim. Ana também testificava das mudanças. Antes ela orava sozinha, com o coração apertado, pedindo a Deus que tocasse seu marido. Agora eles oravam juntos, e isso trouxe uma união que nem a crise tinha conseguido abalar. Uma noite, enquanto liam a Bíblia, Ana parou no versículo de Mateus 11h28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ela olhou para Lucas e disse, foi isso que Deus fez por você, e ele fazenda por qualquer um que o buscar de verdade. Mas nem tudo eram flores. Houve dias em que a memória do esgotamento voltava como uma sombra. Uma manhã, Lucas acordou com uma dor de cabeça forte e uma sensação de vazio no peito. Por um momento, o medo voltou. Será que estou recaindo? Ele se levantou, foi até a janela e olhou para o céu ainda escuro. Então, lembrou-se das palavras do irmão José, Deus não desampara os seus. Respirou fundo, ajoelhou-se e orou, Senhor, eu não quero voltar para aquele lugar. Segura a minha mão hoje. Eu confio em ti. E Deus ouviu. Ao longo do dia, pequenas coisas aconteceram para confirmar sua presença. Um irmão ligou só para dizer que estava orando por ele. No trabalho, uma tarefa que parecia impossível se resolveu de maneira inesperada. À noite, Ana preparou sua refeição favorita sem ele nem pedir. Eram sinais de que Deus estava atento, mesmo aos detalhes. Um domingo, durante o culto, o irmão Pedro, um dos mais idosos da congregação, pediu a palavra. Com voz firme, mas cheia de emoção, ele disse, Irmãos, eu tenho visto Deus operar na vida do nosso irmão Lucas. Mas quero dizer uma coisa, o que Deus fez por ele, ele pode fazer por qualquer um aqui. Não importa se é cansaço, doença, tristeza ou qualquer outra coisa. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele cura, ele restaura, ele levanta. Depois, ele olhou diretamente para Lucas e acrescentou, Filho, você é uma prova de que Deus não se importa com a nossa força, mas com a nossa fé. Mesmo quando ela é pequena como um grão de mostarda. Lucas sentiu as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão.
Ele lembrou-se de como, nos piores dias, tinha dúvida se Deus realmente se importava. Agora via que cada lágrima, cada noite em claro, cada oração desesperada tinha sido ouvida. Deus não apenas o curou do burnout, mas o ensinou a viver de um jeito novo, dependente dele, confiante nele, grato a ele. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar o salão para a reunião de jovens, o irmão Mateus, um dos diáconos, aproximou-se e disse: Lucas, você já pensou em servir mais ativamente na obra do Senhor? Vejo em você um coração disposto. Lucas ficou surpreso. Ele, que antes mal conseguia se arrastar para as reuniões, agora estava sendo convidado a servir. Mas o irmão Mateus continuou: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E você tem um testemunho que pode abençoar muitos. Isso o fez refletir. Ele começou a visitar irmãos doentes, a participar das orações nas casas, a incentivar outros que estavam passando por lutas. Não era mais o Lucas que corria atrás do tempo, mas o Lucas que corria para os braços de Deus e levava outros consigo. Certa noite, depois de uma visita a um irmão enfermo, Lucas voltou para casa com o coração cheio. O irmão que ele havia visitado, apesar da doença, tinha um brilho nos olhos e uma fé inabalável. Irmão Lucas, eu não sei se serei curado aqui nesta vida, mas sei que Deus está comigo. E isso me basta, disse ele. Aquelas palavras ecoaram em Lucas. Ele entendeu que a verdadeira cura não era apenas a ausência de dor, mas a presença de Deus em meio a ela. Ana notou a mudança em seu rosto quando ele chegou. O que aconteceu? Ela perguntou. Lucas sentou-se ao lado dela e contou sobre a visita. Ana, eu pensei que minha cura era o fim da história. Mas agora vejo que é só o começo. Deus não nos cura só para nos livrar do sofrimento, mas para nos usar para abençoar outros. Ela segurou sua mão e disse: Isso é crescimento, meu amor. Deus está te moldando. E assim, Lucas continuou sua jornada. Não como alguém que tinha superado uma crise, mas como alguém que havia aprendido a viver na dependência de Deus, dia após dia. Ele ainda tinha momentos de cansaço, mas agora sabia onde buscar forças. Ainda enfrentava desafios, mas agora via neles oportunidades de confiar mais em Deus. Uma das coisas que mais o marcavam agora era a gratidão. Antes, ele mal agradecia pelas bênçãos óbvias. Agora agradecia até pelas coisas pequenas. O café da manhã quente, o sorriso de um irmão, o silêncio da noite que o convidava a orar. Ele havia descoberto que a gratidão é o solo onde a fé cresce. Certa vez, um irmão novo na congregação, o irmão Rafael, aproximou-se dele depois da reunião e disse: Irmão Lucas, eu ouvi seu testemunho e fiquei pensando: como eu faço para ter essa mesma fé? Lucas sorriu e respondeu: Não é sobre ter uma fé grande, irmão. É sobre ter um Deus grande. Comece onde você está. Fale com ele como fala comigo agora. Ele ouve. Ele responde. Não porque nós somos especiais, mas porque ele é bom. O irmão Rafael ficou em silêncio por um momento, como se pesando aquelas palavras. Depois disse: Obrigado. Eu preciso disso. E ali mesmo, os dois oraram juntos, com Lucas intercedendo para que Deus tocasse aquele coração sedentos, assim como tinha tocado o seu. Com o tempo, Lucas percebeu que sua história não era só dele, era de Deus. E Deus queria usá-la para encorajar outros. Ele começou a escrever em um caderno os milagres que via no dia a dia, a oração respondida, o irmão que voltou para Deus, a família que se reconciliou. Não eram coisas grandiosas aos olhos do mundo, mas para ele, eram provas de que Deus estava vivo e agindo. Uma manhã, enquanto lia a Bíblia, ele parou em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Aqueles versículos que antes pareciam distantes, agora eram reais para ele. Ele havia experimentado aquilo, o cansaço que se vai, as forças que voltam, a alma que se levanta. Ana, vendo-o tão absorto na leitura, perguntou: Em que você está pensando? Lucas fechou a Bíblia e respondeu: Estou pensando em como Deus é fiel. Mesmo quando nós falhamos, Ele não falha. Mesmo quando nós duvidamos, Ele não duvida de nós. Ele nos carrega, mesmo quando nós não temos forças para andar. Ela concordou com a cabeça e disse: Isso é amor, Lucas. Amor que não depende do que nós fazemos, mas de quem Ele é. E assim a vida de Lucas continuou a ser uma obra maravilhosa nas mãos de Deus. Não porque tudo fosse fácil, mas porque em cada passo ele via a mão do Senhor. Não porque ele fosse forte, mas porque havia aprendido que a força verdadeira vem de joelhos, em oração, na presença de aquele que tudo pode. Que este testemunho seja um lembrete para todos nós: Deus não nos abandonou. Ele não nos esqueceu. Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos.
E no tempo certo, veremos que tudo, até as lutas mais difíceis, fez parte de seu plano perfeito para nos aproximar dele. A ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.